Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a paz do Senhor Jesus que vive e reina, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, minha vida, minha casa e minha família. Amém. Amados, hoje eu vou contar o testemunho do dia do meu batismo. Não é na forma cronológica que aconteceram as coisas, não é o primeiro testemunho que eu tenho no reino, mas foi o primeiro que o Senhor colocou no meu coração de eu falar. Porque às vezes as pessoas ficam apreensivas em tomar uma decisão, em perder coisas, perder pessoas na caminhada, sem saber que Jesus ele é suficiente. Ele é suficiente, amados. E se você não tiver Jesus, não adianta ter nada aqui. Não adianta ter pessoas aqui. Não adianta ter coisas aqui. Se Jesus não for o autor, o consumador, e se aceitar Jesus e se viver para Cristo te tirar de perto de pessoas, é que infelizmente quem não vale a pena são eles. Então, amados, é um testemunho que mexeu muito na minha estrutura naquele momento, e eu creio que Deus ele vai falar com alguém. Se Deus através desse vídeo alcançar eu já estou extremamente feliz. Eu aceitei Jesus, me converti, eu não podia gerar, Deus me deu uma filha, enfim, eu não podia, meu marido não queria casar, eu casei, enfim, chegou o dia do batismo. E eu confesso que eu via muito vultos, muitas perseguições espirituais, eu estava aprendendo a luz, que é a palavra. E mais uma coisa eu tinha certeza, que tudo que eu queria era Jesus. Eu me sentia muito sozinha, embora sempre fui cercada por pessoas, mas eu sabia que tudo que eu precisava estava nele. Além dele já ter me dado muitas provas sem precisar de que ele era comigo. E chegou o dia do meu batismo, estava marcado por dia 23 de dezembro de 2010, a antevéspera do Natal, e o meu esposo tinha marcado uma viagem, e eu orei tanto a Deus para essa viagem cair depois do dia 23, qualquer data. Com Deus foi maravilhoso, e ele marcou para o dia 24, de manhã, na manhã do dia 24. E amados, chegou o dia do meu batismo, e é um dia tão importante na vida daqueles que querem servir a Deus, que é o dia que você mortifica tudo aquilo que você foi até hoje para viver uma nova história. E eu lembro que eu iria me batizar, ia ser na igreja local, numa piscina de plástico pequena, não me esqueço. Quão simples foi, mas quão transformador foi. E naquele momento eu não tinha minha mãe na mesma fé que eu, meu pai não estava próximo, e eu lembro que eu chamei o meu esposo, né, para ir comigo. E eu falei assim, vamos comigo, porque é um momento tão importante para mim e eu preciso de alguém perto de mim. E ele olhou assim para mim e falou assim, eu não vou, e se você for, se você sair por uma porta, pela outra, eu vou colocar uma outra pessoa aqui no seu lugar. Aí eu fiquei tão triste. Aí eu peguei e falei assim, então fica com a Kathleen, que é minha filha mais velha, né? Naquela época ela tinha 6 meses. Falei assim, fica com a Kathleen, que eu vou rapidinho, era umas 5 ruas abaixo da minha casa. Eu vou rapidinho, aí como não vai ter ninguém lá da família para segurar ela, você fica com ela, eu vou lá, me batizo e volto. Ele falou, eu não vou ficar com ninguém. Aí eu falei assim, meu Deus. Na verdade, ele estava ali querendo que eu não fosse. Ele estava esgotando as minhas possibilidades.
E nessa época eu morava numa casa de aluguel que tinha 2 portas, tinha uma na sala e uma na cozinha. E eu lembro que a gente discutindo na cozinha, e aí ele pegou e trancou a porta. Ele trancou a porta. Ele falou: "Você não vai!" E trancou a porta da cozinha. Amados, ele trancou a porta da cozinha. Eu peguei a minha filha e ele falou: "Você não vai, fica em casa." Frisando aqui, ele nunca foi agressivo comigo, tá? Isso foi impedimentos, amados. Ele trancou a porta e também nunca me traiu. Então, assim, para você ver o nível de audácia que Satanás faz contra as nossas vidas. Ele usa as pessoas que nós amamos, que não estão na mesma visão. Não estou falando que Satanás estava nele, entenda. Satanás usou a situação e usou a boca dele para me amedrontar naquele momento. E ele trancou, ele não era convertido, e aí ele trancou a porta da cozinha, e eu fui para a sala, peguei minha filha, agarrei minha filha nos braços e saí correndo pela porta da sala, mas parece doisada hoje, mas foi tenso. Aí eu peguei minha filha na sala, agarrei ela, abri a porta, o portão e fui, amados. Eu fui chorando pro dia do meu batismo. Eu fui chorando porque eu tenho um testemunho, depois eu vou deixar aqui, do meu casamento. Falando: Senhor, o Senhor me confirmou o meu casamento. Deus, olha o que ele falou pra mim. E fui repreendendo, né, amados? Porque ele falou e até onde eu sabia, ele não ia fazer aquilo. Mas, né, eu falei: Senhor, repreende a mulher estranha. Em nome de Jesus, não permita que chegue na minha casa a mulher adúltera. Senhor, acalma esse leão. Em nome de Jesus, faz virar gatinho. E fui, amados, fui chorando. Eu falei: Senhor, eu escolho o Senhor. E eu lembro que antes de eu sair, ele lembra disso. E eu já dei esse testemunho em alguns lugares. Eu lembro que eu olhei pra ele antes de eu pegar minha menina e sair correndo. Eu lembro que eu olhei pra ele assim: eu vou. Eu vou, porque se Deus quiser, ele me dá você transformado. Mas você não me dá Deus. Você não me dá a presença de Deus. Peguei minha filha no sofá, agarrei ela e fui repreendendo, fui orando, fui triste, fui abatida. Hoje eu me emociono de ver tudo que Deus fez até aqui, sabe, amados? Na vida do meu esposo, na minha casa, na minha família. Ele é fiel, mas ele permite de nós sermos provados. A própria palavra diz que nós somos provados e forjados como ouro. Ele é no fogo. Então, amados, eu fui chorando. E eu lembro que a dona Luzia, uma senhora, que é sogra de uma amiga minha, que inclusive ela que começou a me chamar para ir para a igreja, na época ela segurou minha menina para eu me batizar. E eu lembro que aquele batismo foi tão libertador, amados, tão libertador. Eu lembro que eu entrei para trocar de roupa e ele chamou meu nome. Quando ele chamou meu nome, meu coração pulsava. E eu sentei, que a piscina era pequena, amados. Eu sentei. E aí ele fez, eu sentei. E na hora que eu sentei, eu falei dentro de mim. Eu falei: Senhor, a partir de hoje é uma nova história. É uma nova história entre a Aline antes de Cristo e a Aline após Cristo. E quem me conhece sabe que o que eu tô falando é verdade, que de lá pra cá as coisas nunca mais foram as mesmas. Eu passei pela aflição, fui sozinha, amados. Muitas das vezes a gente fala: Jesus, ele é suficiente. Às vezes Jesus nos prova só para ver se ele é suficiente. E Jesus, ele foi suficiente, ele é suficiente. Até hoje eu me emociono porque de tudo que ele fez até aqui, eu e nem ser humano nenhum tinha como fazer. Então, amados, eu não sei o que você está passando para servir a Deus.
Mas o Senhor, Ele não permite de sermos provados além das nossas forças, amados. Resiste. Resiste porque Ele é maior. E se as pessoas que estão do seu lado, elas não aceitarem a modelagem que vem das mãos do oleiro, o Senhor, Ele prepara algo novo. O meu esposo, ele foi transformado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E hoje nós estamos juntos, servindo a Deus para honra e glória. Não foram dias fáceis, amados, mas eu escolhi Jesus. E quando eu fiz a minha escolha, eu fiz de verdade. Então escolha Jesus. Eu não sei onde você está. Se você se sentir como eu naquela época, rodeada de gente e sozinha. Ninguém proferia a mesma fé que eu, da maneira que eu proferia. Eu aceitei Jesus para Ele ser suficiente na minha vida e fazer a diferença. Quando eu aceitei Jesus, eu também era daquele tipo de pessoas que falava ser crente que nem esse aí. Só que em vez de eu apontar o cristianismo, eu resolvi fazer a diferença, amados. Então, seja a diferença. Seja você a diferença. Quando Jesus se tornar suficiente na sua vida, você vai ver o que Ele é capaz de fazer. E eu voltei. Peguei minha menina, me sequei, me troquei, coloquei minha roupa molhada do batismo numa sacolinha e voltei para casa a pé. Voltei e quando eu cheguei, estava tudo calmo. Para a honra e glória do Senhor. Sabe por quê, amados? Porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas todavia nós fazemos menção no nome do Senhor. E quando eu cheguei em casa, ele olhou para mim e falou assim: como que foi? Foi bom? Você gostou? E a paz reinava sobre o meu lar. Então, amados, Deus, Ele quer ser suficiente. Quando Deus, Ele estiver sendo sobre todas as coisas, as outras as coisas irão acontecer. Amém? Esse é o testemunho do meu batismo. Depois eu vou postar, conforme Deus for permitindo, os outros testemunhos, para a honra e glória e louvor do nome dEle. Se você conhece alguém que está passando por um momento assim, que está num ambiente que as outras pessoas não proferem a mesma fé, envia para ele, envia para ela. Amados, a gente vence, com Cristo é vencer ou vencer, quando Ele diz em sua palavra que com eles nós somos mais que vencedores, é fato. Porque ser mais que vencedor é você entrar numa guerra já sabendo que você vai ganhar. Ser mais que vencedor é você já ter a convicção da vitória antes mesmo da batalha. Então confia nele e o mais Ele fará. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e mais Ele o fará. Ali eu decidi. Eu falei: Senhor, já que é para ser de Ti, então eu me rendo. E até hoje, irmãos, e eu oro, clamo, todos os dias, anelo para que Ele me conserve até a sua vinda. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus.